O escândalo resultou no afastamento do pastor Sales Batista, que deixou a presidência após 22 anos à frente da igreja em Marabá. Essa reunião vem para confirmar o nome do vice-presidente da denominação, pastor Marcos Melo, como novo dirigente local. Aqui os homens estão reunidos, há apenas homens nesta parte do templo, e ali, naquela outra parte, as mulheres, esposas de pastores, filhas, estão reunidas. São dois momentos distintos. Aqui onde os homens estão se concentrando neste momento é onde acontecerá a deliberação nesta noite. Mais detalhes você acompanha aqui no portal Carajás Notícias. 22 anos, e desses 22 anos, 6 anos, segundo as informações, saindo com a nora. E aí o senhor presidente da convenção foi lá fazer os trâmites legais de acordo com o estatuto. Pronto, assinou. A partir de agora, presidente da Assembleia de Deus Missão em Marabá é o senhor pastor Marcos Melo, que foi oficialmente empossado nessa cerimônia aí, uma cerimônia de velório, muita gente com sensação de luto pelo escândalo, pela proporção do escândalo. E a trama familiar é mais do que uma trama de novela mexicana, sei lá, cara. Agora fica uma pergunta ao pastor Océlio Naor de Araújo, que muita gente está fazendo, né? Esse pastor Sales vai continuar ganhando o seu salário de jubilado, né, de aposentado da igreja? A igreja vai continuar bancando a vida e moralidade desse pastor? Outra pergunta também que está sendo feita: o filho tal de Kennedy vai ser excluído da convenção? Como é que vai ficar os trâmites legais de acordo com a responsabilidade que cabe à convenção? Muita gente dizendo que a ligação era só fraternal, ou seja, tentando apaziguar. E uma coisa curiosa que também estão tentando fazer agora recentemente é tirar os holofotes de cima do pastor Sales e jogando uma certa responsabilidade criminal de crimes, possíveis crimes que seriam cometidos, para cima do Kennedy, ou seja, tentando amenizar a situação para cima do pastor. Mas, meus amigos, a questão é que é um pastor que cuidou de uma igreja 20 e poucos anos, com mais de 60 anos, líder da igreja, presidente da igreja, vice-presidente da convenção. E parece que ter um caso com a nora há 6 anos não está sendo visto como algo errado. O errado na história é o filho, é isso que as mídias estão tentando passar. Mas a verdade é que ambos são pastores, pai e filho pastores, ambos têm a responsabilidade dos seus atos imorais que cometeram, mas pesa mais para cima do tal pastor. Inclusive tem uma página, né, que postou algo aqui a respeito disso, até tentando mostrar os possíveis crimes, né? Que o Kennedy teria atuado de forma consciente e estratégica em meio ao relacionamento extraconjugal mantido entre o pai. Também coloca nessa reportagem aqui que o pastor Sales tinha apresentado a nora, que era possivelmente garota de programa. E aí fica diante da internet questionamento se isso é verdade, se isso procede. Se isso for verdade, meus amigos, será que o pai já não saía com essa garota de programa antes? Será que o problema não é muito mais antigo do que se imagina? O que pode ter acontecido lá atrás? Ele ter conhecido ela como garota de programa, fez alguns programas com o pastor e, como sempre acontece, de alguma ameaça de exposição. Será que não aconteceu alguma coisa que ela ameaçou colocar no ventilador e ele, para não ser exposto, isso falando alguns anos atrás, é hipótese, tá? E ele, para amenizar, coloca ela para dentro do reduto familiar, onde ele pode controlar e também desfrutar, e apresentou o filho, que já era divorciado,
por que não você se converter e casar com meu filho, assim tu vai ter uma vida abençoada e nós continuaremos com... Meus amigos, esse caso tem várias hipóteses, tem muito mais sujeira por trás, coisas que provavelmente nós nunca vamos ficar sabendo. Mas a verdade é que estão tentando tirar a responsabilidade de cima do pastor, que é o responsável pelo fato de ser o pai e o responsável de todo o contexto. Quem é muito dado, muito é cobrado. Então essa história de que o Kennedy tinha um plano, inclusive fala na matéria aqui, para consumar o plano perverso de Kennedy, pretendia assassinar a própria mãe e culpar o pai pelo crime. Se isso aqui procede, meus amigos, pode ter certeza que tem alguma coisa muito maior por trás, alguma mágoa desse filho, de o pai ter colocado a mulher da vida no caminho dele. Mas as perguntas, os questionamentos ficam. A igreja vai continuar responsável pelos salários de jubilado, de pastor aposentado? O que a convenção vai fazer diante desse caso? Para você entender, eu recebi algumas mensagens aqui. Uma delas diz o seguinte, que o pastor Melo, Marcos Melo, que é o que assumiu agora a igreja, o vice-presidente da igreja, que assumiu como presidente, e o próprio pastor Océlio, que é o presidente da Comiadep, pasme vocês, já tinha essas informações antes das eleições da mesa diretora da Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Pará. E segundo o que eu recebi, diz o seguinte, já tinham essa informação antes das eleições e segurou, pois se isso vazasse, seria o fim da chapa. Ou seja, aquela velha história se repetindo novamente nesse contexto. Porque isso aqui a gente já viu em outras convenções. Escândalos e mais escândalos, tudo jogado para debaixo do tapete, fazem a politicagem, se elege como presidente da magna convenção, homens imorais. E o detalhe é que o que me mandaram aqui diz o seguinte, tem muita água ainda para rolar debaixo dessa ponte. Infelizmente, nossa convenção perdeu completamente o crédito. Muito triste tudo isso. O Estatuto da Igreja em Marabá tem laços apenas fraternais com a Comiadepa. O pastor Océlio tentou colocar um pastor ligado a ele em Marabá. Olha o detalhe. Tentaram colocar alguém e aqui prova que o laço fraternal pode ser usado como desculpa e também não, porque a igreja fica com força. Porque se dependesse do Océlio, do presidente da Comiadepa, ele iria colocar alguém dos dele, ou seja, peixe dele. Mas pelo fato de, olha só, o pastor Océlio tentou colocar o pastor ligado a ele em Marabá, mas foi impedido, pois o ministério de Marabá aprovou e escolheu o pastor Marcos Melo, que era o presidente da comissão eleitoral da eleição que houve dia 2 de dezembro. E diante disso, meus amigos, eu vou te dizer uma coisa, nessa tramóia das eleições, onde eles comemoraram mais uma vez, pode ter certeza que possivelmente a chapa toda sabia do que estava acontecendo com o vice-presidente. Ou seja, sabiam do caso de um pastor que está concorrendo junto, mas tinha um poder, né, uma estrutura na mão, mas sabiam que ele estava tendo um caso com a nora e no final das contas resolveram ignorar, jogar para debaixo do tapete e infelizmente, para tristeza de muita gente que foi iludido, a casa caiu. Outra questão que está pegando também é sobre essa foto aqui, até me mandaram essa foto, vou tentar borrar aqui a cara das crianças, que mostra as filhas, né? E as duas menores são possivelmente filhas do próprio sogro. E detalhe, cara, é muita informação, até tem informações que diz que ela saía para cantar com o sogro e o pai das crianças ficava em casa cuidando das crianças. E a mãe, a esposa do pastor que deveria estar com ele, estava em outros compromissos, ou seja, uma ex-prostituta, segundo as informações, agora até então convertida, cantando e testemunhando ao lado do seu pastor sogro. E se isso procede, você consegue imaginar o que deve ter acontecido, cara? Viagens, hotéis, pousadas,
Mas o que tem, né? Minha nora, trato como filha, eu sou pastor, sou ungido, ela é uma mulher de Deus. Meus amigos, esse meio, sinceramente, cara, tá cada dia mais tenebroso. Mas a pergunta que muita gente está se fazendo é: o que vai acontecer? A convenção vai excluir ou vai empurrar para debaixo do tapete, né, com aquele velho carinho de jubilação, ganhando o seu salarinho ali? Afinal, trabalhou anos para a igreja, mas olha o absurdo do caso envolvendo esse cara. Eu faço até uma pergunta para você, dizimista, ofertante dessa igreja. Qual é a sua consciência? Você se sente bem sabendo que o seu dinheiro suado está sendo para bancar a vida de um velho que teve um caso com a nora, passando a imagem de um homem de Deus a vida inteira enganando? Como que você se sente? A convenção vai tratar esse assunto como um pecado público ou só como um problema administrativo, como sempre? E o caso do filho, como é que vai ficar nessa história aí? Vai ser excluído ou vai permanecer esclarecendo os fatos, sendo responsável por tudo que está sendo acusado? Como é que vai ficar esse caso, como é a DEPA? Eu acredito, meus amigos, pela experiência que eu tenho aqui de tantos absurdos, isso aí vai ficar no cochicho dos bastidores. Afinal, amanhã ou depois, é o que eles acreditam, afinal, amanhã ou depois o povo esquece, um novo pastor assumiu e vida que segue, e a gente mantém esse cara aí com salário, a igreja se viramos, né? As igrejas mandam uma porcentagem para a convenção assume a metade do salário, a outra metade a igreja banca, e no final das contas foi um pastor que fez pela cidade. E escândalos, né, quando são abafados, fica no esquecimento. Geralmente é isso que acontece. No fim das contas, a pergunta é simples e incômoda. A convenção, a nova liderança da igreja de Marabá, vai proteger a instituição ou a verdade? Vai cuidar do povo que foi iludido, ludibriado por essa família, ou vai cuidar da sua própria imagem? Porque quando a prioridade é salvar o sistema, a fé acaba virando refém e a igreja perde ainda mais o que lhe restava de crédito. E a informação que temos é que tem muita gente saindo do Ministério da Assembleia de Deus de Marabá. E como eu disse num vídeo anterior, isso aí não é queda, cara. É acúmulo de silêncio. E silêncio no meio dos assembleianos, eu vou te dizer a verdade, o silêncio no meio dos assembleianos sempre foi o pecado mais bem remunerado. Goste você ou não, mas é assim que acontece. Temos aqui uma convenção que possivelmente sabia do caso. Temos aí uma família que fingiu ser família de Deus e liderança ungida do Senhor esse tempo todo. Temos aí um filho de pastor casado com uma possível ex-prostituta. Um pastor que teve o caso com a própria nora, a qual ele próprio apresentou, e levanta vários questionamentos. O que de pior já aconteceu e nós não ficamos sabendo? Porque uma mãe, cara, se você olhar a conhecida como missionária, né, a esposa do tal pastor Salles, se você for olhar o que ela fez, colocar um detetive 24 horas de olho na casa própria dela, no reduto familiar dela, você tem noção o que essa mulher sabe, o que essa mulher enfrentou? Para uma mulher fazer isso, pode ter certeza que a coisa é pior do que nós imaginamos. E vamos ficar aguardando para ver se vai ter algum pronunciamento, né, do próprio Kennedy, né, que está sendo acusado seriamente de crimes aí, e algum pronunciamento do próprio Salles. Aquele pronunciamento que é esse aqui, cara, não tem sentido nenhum, até porque a página é fake, pode ser alguém da própria convenção tentando limpar a barra do pastor para justificar alguma atitude que vão tomar lá na frente, inclusive de manter o salário. Vocês entendem o jogo, como é que funciona? Porque precisamos ouvir, nessas alturas, não tem pronunciamento escrito que vá convencer o povo. Tem que ele próprio aparecer e dar a sua versão, e, enfim, dar a sua justificativa se for necessário. E nós vamos ficar de olho nesse caso, qualquer novidade vou estar trazendo aqui, não importa se é final de ano. Deixe seu comentário que é importante, seu joinha ajuda muito.
Me siga nas demais redes sociais. Desejo a todos um ótimo 2026. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.